Eu tava lendo um livro do Aprender a Descansar, do Fernando Sarraiz, fica a dica aí pro pessoal. E lá, foi a primeira vez que eu vi essa coisa da hiperresponsabilidade, eu achei interessante pra caramba. O livro inteiro tava falando sobre descanso, né? As formas de descanso, descanso físico, descanso psíquico. E quando ele jogou esse tema da responsabilidade ou da hiperresponsabilidade, eu achei muito interessante porque parece que é muito comum no dia a dia. Ele diferenciou o seguinte, aí eu vou abrir isso aqui pra gente discutir causas, né, consequências, e no final a gente pode falar um pouco sobre como resolver esse problema, de certa forma, como vocês fazem com os pacientes de vocês. Ele coloca que a pessoa responsável é aquela pessoa que consegue, assim, ela faz tudo que deve fazer, ela leva a sério todos os seus afazeres, então ela vai estudar, ela trabalha pra caramba, e ela tem uma meta, né, assim, poxa, eu vou trabalhar muito porque minha família precisa de mim, eu quero estudar muito, eu quero passar no vestibular. Mas ela sabe que o resultado final daqueles atos que ela tá tendo, naquele conjunto de atos que ela faz, não depende só dela. Então, algumas coisas podem acontecer que estão fora do controle dela. E se isso acontece, ela não passa nesse vestibular, ou ela é mandada embora, ou enfim, não consegue o dinheiro que ela precisava, tá tudo bem, porque ela tem essa consciência de que ela fez tudo o que podia. Já o hiperresponsável, até uma parte ele é muito igual ao responsável, ele faz tudo, ele leva a sério, ele quer fazer as coisas direitinho, porém, quando essas coisas dão errada, ele acha que a culpa foi dele ainda. Ou seja, não passei na prova. Porque eu tinha que ter estudado mais ainda. Ele estudou, mas ele não tem mais essa percepção, né, do que está sob o controle dele e o que não está sob o controle dele. De certa forma, o Sarraiz ele comenta isso. Ela perde a liberdade final do ato pelo medo. O medo constante daquilo dar errado e ela, para não sofrer, ela tenta cercar aquelas situações de um cuidado excessivo, não aceitando o resultado final. Se não for da forma que ela queria, é porque ela errou em alguma coisa. Mas medo do quê? Do resultado final, da derrota, do fracasso. Beleza, mas qual é a consequência do derrota e do fracasso? Depende, vai depender do ato em si. Vamos pensar numa prova. Então vamos lá. O responsável estudou pra caramba, tá estudando. Estudando. E chegou na hora da prova, aí ele saiu com a família falou, pô, você tem prova amanhã, né? Vamos comer um japa, vamos lá, rodízio japonês, sei lá, o cara vai lá, come um rodízio japonês, fica bem pra caramba e tal. No dia da prova ele tem diarreia. A performance dele cai. Né? Ele falou, cara, beleza. Deu ruim, né? Infelizmente, estudei pra caramba, tive a diarreia, uma fatalidade e tal. Já o hiperresponsável fala, cara, não acredito, eu não devia ter ido no japa, a culpa é da minha mãe e do meu pai, por que eu fui ouvir eles, e não acredito, etc e tal. E aquela consequência entra no si, né? Pô, se eu não tivesse feito aquilo e tal. É um certo perfeccionismo. A gente pode jogar pra esse lado também. Né? É uma coisa, assim, muito comum da gente ver, porque é o seguinte. Se você tem medo, né, da frustração, existem vários mecanismos psíquicos aí, vamos colocar assim, um termo vulgarmente conhecido, mecanismos de defesa, né? Como que eu posso evitar essa frustração? Então, tem pessoas... Não, pô, isso aí foi desenvolvido técnico, longamente. Né? É porque não, o termo... O termo já tá polarizado, caiu, né? Caiu no popular. É isso aí, pode discordar, é isso aí. Vamos lá. Então, você tem gente que racionaliza da seguinte maneira... Mecanismo de defesa do ego, isso é um livro do Freud. É um termo, acho que foi cunhado pelo Freud mesmo, esses termos, né? O cara pode evitar, por exemplo, fazer a prova. Ele pode evitar concorrer a um emprego por medo de se frustrar. No fundo, é o medo de se frustrar. Eu acho que tem uma camada inferior ainda, mais profunda do que o medo de se frustrar. Isso já entra numa consequência até, né? Isso já entra numa consequência até, você já tá falando. Evitar, né? Evitar, fugir, né? deixar de enfrentar. Sim. Mas eu acho que a hiperresponsabilidade também é um sintoma é uma possibilidade, né? Uhum. Mas uma possibilidade é o medo de me frustrar, então eu quero controlar tudo. Então eu quero que saia do jeito que eu tô pretendendo, né? Sim. Eu concordo com você, só que acho que ainda tem uma camada ainda abaixo. Porque, assim, a frustração, o medo de não conseguir fazer a prova, etc., isso tem uma consequência justamente para o ego. Que é onde você vai pegando essa parte do mecanismo, né? É justamente onde a pessoa vai procurar evitar, afastar o risco. Porque se ela falha, porque a frustração vem de uma falha. Se ela falha, que conceito ela
faz de si quando falha, e ainda mais, assim, que conceito já há de si justamente para ter esse tipo de mecanismo funcionando?